pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre 5 fatores inconscientes que podem influenciar na amamentação, no processo da amamentação como um todo, né? Isso a gente fala desde de acertar a pega da amamentação e a criança ser amamentada, quanto também a criança aceitar ser amamentada, tá bem? Primeiro eu quero deixar claro que se você não conseguiu amamentar ou se você um dia não conseguir, não necessariamente está ligado a essas coisas. São 5 fatores que podem influenciar. É importante deixar claro que dependendo, né, das questões físicas também, às vezes questões da boca do bebê, da língua presa, né, e questões também às vezes do tipo de bico do peito da mulher, também devem ser avaliados com a instrução de um especialista, de uma consultora de amamentação, que isso também vai influenciar e não tem a ver com o inconsciente, né. São questões físicas mesmo que a gente precisa levar em conta também. Também deixar claro que o uso de chupeta pode influenciar, né, no desmame precoce, na criança pegar o bico de forma adequada. Então, eu queria só deixar isso claro, que são fatores que podem influenciar, mas tem que tudo ser avaliado também, né? O uso da chupeta, o bico do peito da mãe, a criança, se ela tem alguma restrição. Tudo isso tem que ser avaliado quando não acontece a amamentação, ok? O primeiro fator que eu quero falar, eu acho que ele é muito importante, é a relação com o pai da criança durante a gravidez. Isso é um fator que influencia muito o processo da amamentação, porque se a situação, se o relacionamento for um fator de estresse para a mulher, tudo isso pode influenciar muito quando ela vai amamentar a criança. Tanto ali já no momento da amamentação, quanto tudo que ela vai criar e formar na cabeça dela. Se ela tiver uma rejeição, né, algum problema com o pai, acontecer uma rejeição em algum momento ali, pode influenciar muito no processo de amamentação dela. Não que ela não vá amar o seu filho, mas que não necessariamente ela vai conseguir o processo de amamentar, porque o processo de amamentar ele depende muito de apoio. Ele depende muito da rede de apoio, ele depende muito da cabeça da mulher para a produção do leite, a sensação de prazer, tudo isso influencia muito. Então, a relação aí com o pai da criança é muito importante para a amamentação acontecer de forma correta, né? Bacana para a mãe, para a criança, acontecer de forma saudável para todo mundo. Outro fator muito importante que pode influenciar na amamentação é a relação da mãe com a própria mãe dela. Quanto tempo ela foi amamentada, se ela foi amamentada, como que foi o desmame, qual que é a visão que ela tem de como que a mãe dela fez a criação dela, porque quando você tem problemas com a sua própria mãe que não foram resolvidos, pode espelhar na sua forma de maternar. Olha que interessante, né? Claro que acontece tudo muito de forma inconsciente, mas é um fator muito importante também que pode influenciar negativamente ou positivamente, né? Uma pessoa que foi amamentada por mais tempo, que a mãe tem uma personalidade mais carinhosa, aquela coisa mais atenciosa da mãe, provavelmente a mãe vai ter muito mais chance também de repetir isso. Agora, quando tem muitos atritos com a mãe, quando teve uma relação, um desenvolvimento com muitos atritos, né? E às vezes a mãe acha que teve problemas em sua criação por conta da mãe ter errado, né, em diversas maneiras, isso tudo pode influenciar ali no maternar e na amamentação dela também. Terceiro ponto que pode influenciar na amamentação: o lugar que o bebê ocupa no desejo da mãe. Isso lá no inconsciente, né? Qual que é o lugar que essa criança veio para ocupar para essa mãe? O que esse bebê significa para essa mãe? O que essa mãe já tem de pensamento da gravidez? O que para ela significa gerar um filho? O que significa ter um filho, né? Então tudo isso pode influenciar o lugar que essa criança ocupa, se essa mãe queria ou não ter. Não tô falando que isso vai ser definitivo, tá, gente? Mais uma vez, fatores que podem influenciar. O sexo da criança pode influenciar também, porque na psicanálise a gente acredita que o filho, o homem, ele tem um lugar de filho perfeito por não ter a marca da castração. Então isso também pode influenciar no lugar que essa criança ocupa para a mãe, ou mesmo, né, quando você tem uma menina, e aí, qual que era a expectativa, até mesmo qual que era a expectativa da mãe em relação ao sexo do bebê. Tudo isso também pode influenciar aí as questões culturais, né? O que esse filho significa para essa mãe no pensamento aí de representação para a sociedade. Tudo isso pode influenciar também no processo de amamentar. Quarto fator que pode influenciar inconscientemente no processo de amamentação e que eu acho ele muito importante são assuntos transgeracionais que vão passando ali de geração a geração da família, mas que nunca é dito.
Não sei se você vai se lembrar de alguma coisa quando criança que sempre tinha algum assunto que os adultos evitavam, ninguém queria falar sobre. Antigamente isso era muito comum, né? Principalmente na época da roça, que aconteciam muitas coisas e muitas coisas não podiam ser ditas, né? Porque para a sociedade era um absurdo, né? Por exemplo, o caso de mãe solteira, abuso antigamente acontecia muito dentro da família e ninguém falava nada, né? Eram como se fossem coisas que ninguém podia saber, mas continuavam acontecendo, tudo tentava ser abafado pela própria família. Casos de aborto também, seja espontâneo ou provocado, tudo isso também era tentado ocultar, né, das pessoas ali, dos filhos, e tudo isso vão deixando marcas, né, no inconsciente que vão sendo passados de geração a geração, mesmo que a gente não veja. Então, às vezes, vamos supor, a minha avó foi abusada, depois ela teve um aborto, e aquilo tudo vai sendo calado na família. Isso a minha mãe vai pegando de alguma forma ali no inconsciente, algumas coisas que ela ouvia, vai juntando as pecinhas, que o nosso cérebro é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ele vai pegando uma pecinha aqui, outra ali, ele vai juntando tudo. Então ela vai passando isso de alguma forma ali inconsciente também na forma dela de maternar, isso vai passando de geração a geração sem que seja dito o que aconteceu. Então, quando a gente vai investigar, às vezes até na análise de criança mesmo, é muito importante saber as histórias que tem por trás daquela família, né? De aborto, de abuso, de às vezes adoção, né? Crianças que às vezes foram entregues para outra família, que tem muita coisa que vai sendo abafada ali, que vai passando sintoma para geração para geração. E isso também pode, claro, influenciar no processo de amamentação, dependendo do qual é o segredo, qual foi, né, o fator que aconteceu aí. E o quinto fator que pode influenciar inconscientemente na amamentação, o que é o meu preferido, são os assuntos tratados perto do bebê. A gente quando tem mania, quando o bebê nasce, a gente acha que ele ainda não entende nada, e aí todo mundo fala do bebê como se ele não estivesse ali, como se você estivesse falando de uma pessoa que não está ali, né? E não direcionam a palavra ao bebê. Isso é muito importante, porque às vezes a mãe no cansaço ali do puerpério, né, e sempre tem aquela pessoa que adora dar um palpite indesejado e começa a tocar em assuntos indelicados. A mãe, ela começa a reclamar do cansaço às vezes de amamentar. Nossa, eu não aguento mais amamentar, ele acorda a noite inteira. Nossa, eu não aguento mais, eu estou muito cansada. Nossa, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, a amamentar tá doendo meu peito, tá causando fissura. E essas reclamações, elas não são ditas ao bebê. Tudo isso fica marcado no inconsciente do bebê. Ele entende sim o que a gente fala, né? A fala, ela vai muito além do que é dito, né? E tem muito mais por trás ali, desde que o bebê nasce, que ele merece ter a palavra dirigida a ele. Então, se a mãe tá cansada, mas ela quer continuar amamentando, ela pode dizer: filho, a mamãe tá muito cansada, mas ela ama amamentar você, ela quer continuar te amamentando por muito tempo. Eu lembro que uma vez meu leite deu uma diminuída e eu fiquei desesperada e eu falava: filha, a mamãe quer te amamentar por muito tempo. Porque é muito importante deixar isso claro para a criança, né? Porque às vezes acontecem coisas com a gente, ninguém vai estar 100% o tempo inteiro, mas é muito importante deixar para o bebê, claro, levando a palavra a ele. Porque ele é um ser humano, né? E ele precisa saber. Porque se a gente fica ali reclamando dele, falando dele, né? E não direciona a palavra a ele, o bebê pode sim começar a rejeitar o peito. Olha só que coisa, né? Importante a ser avaliada. Então, além de tudo físico que tem que ser avaliado, no caso de um bebê que não tá mamando, né? As questões ali de língua presa, de alguma impossibilidade da boca dele, do tipo de peito da mãe, como que tá a pega. Também é importante ver se não estão sendo coisas ditas perto do bebê que vão desestimular a sua vontade de amamentar. Tá bem? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que contribua de alguma forma. Se você lembrar de alguém que fez aí, viu todas as possibilidades com consultoras, manda esse vídeo, quem sabe também não ajuda ela de alguma forma. Tá bom? Um abraço pra vocês!